Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou novamente aqui, meus irmãos, com essa mesma mensagem que vocês podem ver aqui. Essa mensagem é muito clara e simples. Ela está dizendo para você: chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, essa mensagem é para você. Ela é da parte do Senhor Jesus para a sua vida, para que você, ao ler essa mensagem, possa se conscientizar de que é isso que você tem que fazer hoje. Meus irmãos, quem tem que fazer isso é cada um de vocês. Todos vocês têm que fazer isso. Não importam quem vocês sejam. Mas se vocês estão em Cristo, sinceramente, e se amam ao Senhor Jesus Cristo também de forma sincera, é hora de você atender ao que Ele quer que você faça. E Ele quer que você volte ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. É isso que Ele quer que você faça hoje. E além disso, e além dele querer que você volte para o Evangelho genuíno, Ele quer também que você possa atuar na defesa do Evangelho. Meus irmãos, isso quem tem que fazer hoje é você. Você tem que atuar na defesa do Evangelho, para que em sua vida ele nunca se torne misturado, deturpado e pervertido. E nem que isso possa acontecer também na vida dos seus outros irmãos que você conhece. Meus irmãos, eu e você, todos nós que estamos em Cristo, temos que atuar na defesa do Evangelho. E é o que temos que fazer hoje. Não podemos fugir, não podemos fracassar, não podemos negligenciar isso que temos que fazer hoje. Temos que viver defendendo o Evangelho genuíno, contra o Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que está por aí nas denominações. Meus irmãos, isso é muito claro e simples de se entender. E eu vou ler um texto aqui que fala sobre a defesa do Evangelho. Ele foi escrito para as igrejas da Galácia. Esse texto está na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Está escrito assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Sim, meus irmãos, a palavra que você mais tem que usar na defesa do evangelho é anátema. Você tem que usar essa palavra contra o outro evangelho, que foi além do evangelho de Cristo, do outro evangelho que está misturado, deturpado e pervertido que está aí. Para esse evangelho, você tem que dizer anátema, maldito. Você não pode tolerar, você não pode aceitar. Você não pode participar, ser conivente, ser cúmplice desse evangelho. O Senhor Jesus nunca foi. O apóstolo Paulo não foi. Não, meus irmãos. Eles deram exemplos para nós hoje. Fazemos o mesmo. Não sermos. E por isso nós temos que defender o evangelho contra todas essas coisas que estão aí. Porque são coisas erradas, são coisas que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. São coisas opostas. São coisas para levar as pessoas para o erro. Levar você para o erro. E até a mim também. E por isso,
nós devemos agir hoje como soldados do Senhor Jesus, como bons soldados de Cristo, para defender o Evangelho contra dessas coisas, para que ele nunca possa se tornar misturado, deturpado e pervertido, como está aí. Então, para ajudar vocês ainda mais a entender essa questão, eu vou ler uma mensagem aqui que fala sobre a defesa do Evangelho. Essa mensagem começa assim: está escrito, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Meu irmão, lá no primeiro século, Paulo, Filipe, Apolo, Tiago, Timóteo e todos os outros irmãos estavam incumbidos da defesa do Evangelho. E todos eles defenderam o Evangelho para que ele continuasse genuíno, puro e simples, e para que a verdade desse Evangelho permanecesse assim na igreja, entre os irmãos. E todos eles fizeram a defesa do Evangelho de tal forma que eles conseguiram mantê-lo assim por muitos anos, impedindo assim que ele se tornasse um Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que poderia, por causa disso, levar a igreja para o erro. Meu irmão, hoje, quem tem que atuar na defesa do Evangelho é você e eu também. E nós temos que fazer isso com a mesma força e determinação que todos aqueles irmãos lá no primeiro século fizeram. Até porque, desde aquela época em que surgiram as denominações, até o século atual em que estamos, infelizmente, o Evangelho que é pregado nas denominações que foram criadas pelos homens se tornou muito misturado, deturpado e pervertido, por causa até mesmo de muitos pastores, bispos e até apóstolos. Meu irmão, hoje, quem atua na incumbência da defesa do Evangelho não pode deixar em tempo algum que ele se misture com um outro Jesus, com outras doutrinas estranhas, com espíritos enganadores. Hoje, quem está incumbido da defesa do Evangelho, que hoje, no caso, é você e eu, não podemos deixar que ele se misture com ensinos de demônios, com o comércio, com o misticismo e principalmente com um evangelho diferente, de homens que venham falando essas coisas pervertidas para arrastar muitos irmãos atrás deles para essas coisas erradas, pelas quais se deixaram envolver. Sim, meu irmão, quem atua na incumbência da defesa do Evangelho hoje não pode deixar nem mesmo que um anjo vindo do céu pregue um Evangelho que vá além do Evangelho de Cristo. Meu irmão, a incumbência da defesa do Evangelho por cada um de nós hoje, que estamos em Cristo, é algo sério e urgente demais. É algo pelo qual devemos arriscar até mesmo as nossas vidas contra todos aqueles que hoje pregam um evangelho que não devemos tolerar, ou seja, ser conivente com ele. Porque enquanto somos cúmplices e não fazemos nada, muitas pessoas estão sendo enganadas e levadas ao erro por causa de um evangelho misturado, deturpado e pervertido, que esses homens estão pregando por aí nas denominações. Meu irmão, hoje o Senhor Jesus quer ver a nossa ação efetiva em prol da defesa do seu Evangelho, da qual estamos incumbidos de fazer e não podemos fracassar ao fazer isso em nosso país, e sim conseguir defender que a verdade do Evangelho genuíno de Cristo permaneça firme
entre nós. Sim, meus irmãos, é hora de entendermos isso, de entendermos que a responsabilidade e a seriedade de defender o Evangelho é nossa. Está conosco, está com você e comigo. E nós não podemos fracassar diante dessa missão de defender o Evangelho. Meus irmãos, porque se fracassarmos, o Evangelho misturado dentro do padre pervertido irá nos derrotar. E não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar que o Evangelho de Cristo, que é genuíno, puro e simples, seja derrotado ao ponto de se misturar ao Evangelho misturado dentro do padre pervertido que está aí. Meus irmãos, nós temos que começar a entender isso, a compreender essa questão. Porque um dia vamos prestar contas disso aí. E se falharmos, se estivermos falhando hoje, a consequência disso será nós iremos sofrer punições por causa disso, da parte do Senhor Jesus. Isso é sério, isso não pode acontecer conosco. E para que isso não aconteça, nós devemos começar a lutar na defesa do Evangelho, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós, sem se sujar, sem ser imaculada, sem ser maculada pelo Evangelho misturado dentro do padre pervertido que está aí. Meus irmãos, muitos pastores, bispos e até apóstolos não estão hoje lutando em defesa do Evangelho genuíno, porque já se deixaram envolver pelo Evangelho misturado dentro do padre pervertido, que eles mesmos pregam por aí nas denominações. É só você ver isso. Isso é muito claro e evidente hoje em nossos dias. Então, meus irmãos, cabe a cada um de nós agirmos, começarmos a agir como soldados, como bons soldados de Cristo Jesus, lutando pela defesa do Evangelho de Cristo, até o fim, para que até o fim ele permaneça genuíno, puro e simples em nossas vidas. Permaneça puro e simples na igreja. É assim que ele tem que permanecer na igreja. Meus irmãos, e nós somos a igreja. Nós, como igreja, temos esse dever, essa responsabilidade de fazer isso. O Senhor Jesus está olhando para cada um de nós hoje. Ele está vendo quem está atuando na incumbência da defesa do Evangelho hoje em dia. E será que ele tem visto você fazer isso? Será que ele tem visto algum pastor, bispo ou apóstolo fazer isso hoje em dia? Meus irmãos. Ele está vendo isso aí. E aqueles que não estiverem defendendo o Evangelho, o Senhor Jesus não está satisfeito com essas pessoas. De forma alguma. Mas ele está satisfeito com quem está defendendo o Evangelho. E essa mensagem aqui é exatamente para isso. Para defender o Evangelho. Para que você possa se conscientizar de que você deve voltar ao Evangelho genuíno. Que é a permanente boa notícia. Hoje. Chegou a hora de você fazer isso hoje. Meus irmãos. Então, que essa mensagem que eu falei aqui sirva para o seu esclarecimento. Para ver o que você está fazendo. Qual é o Evangelho que você está defendendo? Qual é o Evangelho que você está defendendo hoje? É o Evangelho genuíno, puro e simples? Ou é o Evangelho misturado dentro do padre pervertido que está aí? É hora de entendermos essa questão. É hora de compreendermos isso para fazermos o que é certo segundo o Senhor Jesus. E eu espero que você, que é a igreja, entenda isso, compreenda para o seu próprio bem. Porque o Senhor Jesus quer o seu próprio bem. Ele quer que você prossiga na sua vida em Cristo, defendendo o Evangelho para sempre. É isso que você tem que fazer. Eu também tenho que fazer isso. Todos nós que estamos em Cristo temos que fazer isso hoje. Para podermos assim vivermos de modo digno do Senhor Jesus. E principalmente de modo digno do seu Evangelho. Que é o caso aqui. É desse assunto que eu estou falando. Então eu espero que os irmãos entendam essa questão e conscientizem aos seus outros irmãos para que também façam o mesmo, compreendam dessa forma também. Eu espero que isso aconteça na igreja hoje
Em nome do Senhor Jesus. Amém.